Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. O chefe da quadrilha está prestes a ocupar o lugar que ele já ocupa no coração da maioria dos brasileiros: a cadeia. Triste fim para aquele que, para alguns, ainda é considerado o melhor presidente da história do Brasil. Mas o que eu disse é infame. Então vejamos. De 2002 a 2010, o Brasil deu um salto invejável em qualidade de vida da maior parte da sua população. O desemprego caiu substancialmente, a níveis históricos. O crescimento econômico, pela primeira vez, veio junto com a estabilidade da moeda. O analfabetismo praticamente desapareceu. O número de brasileiros miseráveis foi reduzido brutalmente. O acesso à universidade se universalizou. A atividade agrícola e industrial se expandiu como nunca antes. São dados convincentes e irrefutáveis. Porém, a gente tem que analisar isso com um pouco mais de acuidade. A prosperidade econômica veio lastreada por um boom de commodities e por um momento em que as economias tradicionais atravessavam um ciclo de grave crise econômica. Essa crise que acabou não atingindo o Brasil diretamente, porque o sistema financeiro brasileiro ainda não estava impregnado de derivativos, que foram os grandes responsáveis por essa última crise do capitalismo. Outra questão que a gente tem que considerar é o projeto de conciliação de classes do lulopetismo. Um projeto ambicioso, sui generis, eu diria, pois a aposta que setores tradicionais, como as oligarquias históricas, que controlam o Brasil como uma capitania hereditária, iriam conviver normalmente com essa nova classe média nos aeroportos, nas principais praias e principalmente nas esferas de poder público. Sim, era um tanto quanto otimista. Essas oligarquias, embora nacionais, sempre se serviram de capciosas relações com o estrangeiro, seus poderosos banqueiros e corporações. Essas oligarquias sempre tiveram na Rede Globo a sua porta-voz, seu instrumento de controle social de eficiência extrema, já que uma rede com um monopólio de mais de 80% de audiência, financiada quase que exclusivamente pelo capital estrangeiro, não seria porta-voz de uma revolução social que alijaria justamente esse segmento da esfera de poder público. Entretanto, Lula construiu esse modelo, o modelo de conciliação de classes. Na verdade, não. Esse é o ponto que eu quero chegar. Essa falsa aliança, ela se deu pois os setores tradicionais acreditavam piamente que Lula se tornaria mais do mesmo, que seria corrompido e que logo perderia sua aura. Deixaria o poder para quem de fato sabe conviver com ele. As tradicionais oligarquias, que em São Paulo são representadas pelo PSDB. Mas não foi isso que aconteceu. O Lula se perpetuou, elegeu a Dilma, manteve o PT como protagonista, manteve a alteração da ordem natural das coisas. As oligarquias não contavam com isso. Elas estavam beneficiadas como sempre. Afinal, o objetivo era a conciliação de classes, e essa seria impossível sem que as elites mantivessem os seus privilégios. Sim, eles foram todos mantidos. Mas um detalhe, nem tão detalhe assim, incomodou esse tempo todo o protagonismo político, o poder da caneta e principalmente o poder de atender às demandas das oligarquias mães. Aquelas de fora que ditam os rumos dos nossos empresários e dos barões tupiniquins. Essas parecem que estão em apuros. Necessitam reverter o processo de emancipação econômica iniciado no Brasil em 2002. Sem colônias, não há impérios. E é isso que está em jogo no plano internacional. Desse modo, não é possível esperar mais. A eleição de 2014 tinha um vencedor pré-determinado. Não era a Dilma. Alguma coisa deu errado.
Mesmo diante de uma campanha midiática de proporções colossais, o PT venceu a eleição. O legado de prosperidade foi mais forte, sobretudo entre os mais pobres, mais afetados pelas políticas sociais, do que as acusações diárias de corrupção. Mas as oligarquias não se deram por vencidas. Não é possível esperar mais 4 anos. Os ataques midiáticos se intensificaram. Surgiram grupos pró-impeachment, financiados de maneira, no mínimo, duvidosa. A internet virou um campo de batalha. E a corrupção passou a ser exclusividade do PT. Descaradamente, casos estrondosos de corrupção do PSDB, do PMDB e de outros simplesmente sumiram do noticiário. Porém, até mesmo um barco de lata de pouco mais de R$ 4.000 foi destaque. É porque era do Lula, né? Eu não posso isentar o PT, nem o Lula. Eles têm culpa. Comeram do melado e se lambuzaram. O esquema com empreiteiras eu acho que ele é tão velho quanto a República. O Lula, em seu projeto de conciliação de classes, viu diante dos seus olhos um verdadeiro viaduto de propinas. Normal, o mesmo de sempre. Aí crer que ele, vendo o seu sonho se realizar, como grande responsável por tirar milhões da miséria, era também responsável por tornar os banqueiros mais ricos e os empresários a mesma coisa. Somente ele não ia poder ficar com nada? Eu acho que ele pensou que não. É igualmente errado acreditar todo o sucesso do período de 2002 a 2010 ao Lula, porque embora ele tenha conduzido o processo, as condições foram bastante favoráveis. Mas então eu estou tirando a culpa do Lula, é isso? Não. Eu não creio que se lambuzar tenha sido a decisão correta. Também não creio no projeto de conciliação de classes como uma alternativa correta. Não dessa maneira. Não sem atacar os velhos vícios do sistema. Esses vícios engoliram o Lula. E podem ter engolido, pelo fracasso do lulopetismo, toda a esquerda brasileira. Podem ter dado margem para nossa recolonização. A mesma Polícia Federal, que só foi se tornar eficiente depois que o Lula nomeou o Márcio Tomás Bastos para ministro da Justiça, foi responsável por uma operação de caça ao PT. Essa que foi apelidada aí de Operação Lava Jato. Sim, essa operação tem como objetivo exclusivo prender o Lula. Mais do que isso, acabar com o mito do Lula. No dia seguinte à prisão do Lula, a Lava Jato acaba. Centenas de políticos serão perdoados pelo esquecimento, com seus processos arquivados. Voltaremos a ver o que vimos até 2002. Crime de colarinho branco não é crime. Mas Lula tem culpa. O triplex é dele? Era propina? E esse sítio? Está cada vez mais difícil acreditar que não é isso aí mesmo. Se bem que lá no caso do triplex, o negócio deve ter sido desfeito no momento lá em que a mídia encontrou o furo, vamos dizer assim. No caso do sítio, deve ser dele mesmo. No nome de um laranja muito mal arrumado ainda, né? Tudo bem que isso aí são coisinhas perto do que já levaram e que ainda levam canalhas do calibre do Eduardo Cunha, por exemplo. Coisinhas até mesmo se comparado com o estranhíssimo apartamento do Fernando Henrique Cardoso lá na Champs-Élysées, a mais famosa avenida de Paris. Mas são coisas suficientes para atingir o objetivo maior: prender o Lula. E não me vem falar de helicóptero com meia tonelada de pó, porque isso não é nada para a Polícia Federal. Então deixa eu ver, Humberto. Então tu está defendendo aquele que rouba menos, é isso mesmo? Não. Não. Como eu já disse, o erro está claro e não se justifica pela conduta pior dos outros. O erro foi acreditar que seria possível conciliar canalhas como esses que eu citei com desenvolvimento social, com administração pública. E o que veio depois foi consequência
da falta de caráter mesmo. O Lula não resistiu. Não resistiu à tentação de ver todos aqueles que se beneficiavam do poder que ele conquistou sem que ele próprio não ficasse com nada. E ainda por cima, se algum desses companheiros fosse pego, levando algo ou não, ele levaria a culpa. Ele não resistiu. Ele errou. Ele não teve caráter suficiente. Mas o que eu concluo disso tudo? O estabelecimento dessa nova mídia anti-PT fez surgir um novo tipo de brasileiro, o indignado político, um ser que pouco pensa, que só reproduz discurso de ódio, que vê em seres como Jair Bolsonaro salvação para alguma coisa, que vê um mundo de fantasia pintado lá pela Globo e seus pares, que pensa que se acabarmos com o PT, o Brasil vai estar livre da corrupção e vai retomar o crescimento. Assim mesmo, como mágica. Enfim, a caçada está chegando ao fim. Está cada vez mais difícil do Lula fugir do cerco. E quando ele for preso, acabará o noticiário sensacionalista político. Voltaremos à normalidade. Teremos paz, teremos prosperidade, pelo menos na TV, né? Voltaremos a ser uma colônia. E ainda por cima, acreditaremos que isso foi a nossa salvação. Teremos a alternativa construída lá no início dos anos 80, destruída pelos seus próprios méritos, ou deméritos, como preferirem, sem que antes tenha sido construída uma alternativa para que a gente pudesse escapar dessa recolonização. Tenhamos sorte. Creio que vamos precisar.